Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo continue derramada em vossos corações. E para você que ainda não conhece essa paz, eu creio que ela já adentrou dentro do teu coração nesta noite, por tudo que já foi ministrado nessa noite. Enquanto você acha um texto bíblico aí, eu vou agradecendo a Deus. O texto bíblico é no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Eu já vou agradecendo a Deus, toda a nossa gratidão ao Eterno, porque Ele tem proporcionado coisas grandes e coisas firmes. Aleluia. Também os nossos agradecimentos aos organizadores desse evento, do qual eu sou apenas um apoiador e estou com vocês e com outros companheiros que aqui estão, e essa família vai crescendo a cada dia para a glória de Deus. Livro do 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim, esperando você achar, eu quero trazer aqui as saudações dos nossos pastores da casa dos visionários em Boiçucanga, pastor Ivani e pastora Sueli, que nossa pastora está ministrando em uma de nossas igrejas aqui na capital. E a quinta, como o Rondão aqui falou, será lá, quinta conferência na praia de Boiçucanga, litoral norte, e você que dá uma passada ali por aquelas praias, estamos aqui em Boiçucanga, em frente a uma rotatória do Cascalho, e você pegando uma praia durante um dia, à noite você pode cultuar conosco e será bem-vindo para a glória do Eterno. Eu acho que ouvi uma esposa cochichar nessa noite e dizer aí, tá vendo aí, maridão, é a oportunidade de nós descer para o litoral. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com eles o seu servo, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, o peso de cuja lança tinha 3 ciclos de cobre, ou 3 quilos e 600 gramas, e que cingia de uma espada nova. Este intentou ferir a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, ou Zeruia como queira, o socorreu e o feriu o filisteu, e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Podeis assentar, porque nesta noite já foi orado, e eu fico com a oração, e com muita gratidão e honra a Deus, porque o nosso pastor Rony, que nos pastoreou em um dos maiores ministérios que eu passei, o ministério que eu passei, este não tinha CNPJ, porque CNPJ é só para registrar, para identificar um endereço físico. Todavia os ministros do Senhor sabem que ministério é serviço, e um dos maiores ministérios que eu passei, ele foi meu pastor, ministério Olaria de Deus. Alguém aqui já passou nele também? Aleluia, aleluia. Então foi uma honra muito grande. O Rondão disse, olha, ele chegou depois, apresenta ele, mas o Espírito Santo é tão lindo que completou essa honra, porque você orou por mim nesta noite. Deus preparou, isso aqui é conferência de líderes, e Deus está preparando algo novo para nossas vidas. Pois bem, amado, eu me encontro aqui pequeno, entre muitos ministros do Senhor aqui. Eu não pastoreio igreja. Há muitos líderes aqui que pastoreiam um rebanho. Eu sou um pastor evangelista que grito nas ruas. Esses dias, um jovem me perguntou e disse, pastor, onde é a sua igreja? Eu falei, eu não pastoreio igreja. Ele falou, você não apacenta ovelha? Disse, não, eu apacento bodes. E ele estranhou, porque que negócio é esse?
Ele disse: pastor, mas como assim bode? Eu digo: é o grito na rua para os bodes. E se eles ouvirem a voz e entenderem a voz, que é a voz do sumo pastor, o excelente pastor, eles também se tornarão ovelhas de Deus. Então é assim que é o meu ministério. Eu não escolhi isso, mas Deus, Ele faz como quer, através do Espírito Santo, e cada um se posiciona na vocação que o Senhor chamou. O texto aqui é um texto muito conhecido, e o texto fala de Davi, e nessa noite já foi falado de Davi. O Senhor confirmava isso. O Senhor confirmava, aliás, essa mensagem também na segunda conferência de líderes ao meu coração, quando a digníssima esposa, pastora desse ministério, trazia algo para nós ali na cidade de Itanhaém. E o Senhor foi confirmando, porque a mensagem, nós recebemos mensagem de Deus, e ela é formada dentro de nós. A mensagem que recebemos de Deus é diferente, porque ela vai formando dentro de nós e vai ministrando em nós, para nós ministrar alguém a cura, a libertação, vida nova, transformação. Primeiro, ela passa em nós. Primeiro, ela faz algo em nós, para ela fazer em você. Nesta noite, eu estou sentindo uma leveza aqui. Eu estou sentindo que aqui tem algo novo a ser ministrado. Eu creio nisso, eu estou sentindo isso. A minha esposa, missionária Givalda, como foi apresentada, que me acompanha nesta noite, ela também é do Ministério de Intercessão. E ela, quando chegou aqui, disse assim: olha, esse ambiente está muito leve. E aí, no decorrer do tempo do culto, eu fui entendendo por que está leve. Porque esse ministério aqui bate azeite. Pastor Andrade, o que é bater azeite? É isso aqui, ó: pôr no chão e orar, clamar, derramar. Aleluia. Aí o ambiente vai se tornando leve, as correntes vai caindo. Aleluia. Davi, amados, esse homem, um homem que se cansou. Olha, se não tivesse registrado na Bíblia, eu não ia acreditar. Você ia? Flávio Joséfo é um dos historiadores mais citados por pregadores. E é de grande valia a obra que ele cita, História dos Hebreus. Mas se não tivesse escrito na Bíblia, e apenas Flávio Joséfo tivesse falado, eu não acreditava que Davi tinha se cansado. Um guerreiro que derrubou gigantes, foi treinado para matar gigantes, e matou o gigante Golias, que colocou todo o exército de Israel a correr com medo. Davi, ainda garoto, treinado dentro do mato, treinado dentro da roça, matando o urso e leão, enfrentou o gigante, que até o rei e um reinado estava com medo. Esse homem aqui, diz esse texto bíblico, que ele se cansou. Eu chamo a sua atenção, liderança, que nós também chegaremos a este ponto. De quê? De se cansar. Porque alguém já pregou dizendo: não somos de ferro. Pastor, você vem pregar cansaço? Não, calma, é a introdução da mensagem. Tem algo novo chegando para mim e para a tua vida. Mas o fato é, e é bíblico, que Davi se cansou. Mas uma peleja entrou Israel contra os filisteus. Porque filisteu é assim, meu irmão, não se cansa não, é uma geração após geração. É uma geração após geração vindo e batendo na porta. Mas chega uma hora que a idade chega em nós, chega em mim, chega em você. E tem pastor, tem líder que pensa que a vida inteira ele vai ser jovem. Mas o fato é que a idade chega. E o que fazer quando a idade chegar e as forças se esvair
e não houver mais vigor de ir para a peleja para matar gigante. Diz o texto que Davi se acuou diante do gigante. Isbi-Benob, só a ponta da sua lança pesava 3,5 kg a 4, 5, e portava uma espada nova, e afrontava Davi, e Davi acuado, cansado. E agora, o que fazer? É a hora que nós temos que entender liderança, e é primordial nós encaixar isso no nosso ministério, que para esse momento tem que ter alguém para te ajudar, tem que ter alguém para dizer: você não está sozinho, a idade chegou para você, mas eu estou aqui pronto. Pulou ele, Abissai, filho de Zeruia, sobrinho de Davi, a mãe Zeruia, irmã de Davi, sobrinho da família, mas era diferenciado. Aceitou de Davi um treinamento, uma formação para matar gigantes. Entenda isso aqui. Abissai, como outros guerreiros de Davi, que você sabe a história e sabe onde Davi os treinou, onde Davi começou o seu exército, formar o seu exército. Não foi numa grande catedral, não foi no palácio do rei. Davi não começou a formação dos seus valentes, não foi numa escola de profeta. Pois bem, Davi começou, você sabe, foi na caverna de Adulão, onde se ajuntou a ele todos os que estavam aperto, todos os que estavam excluídos da sociedade. Se juntou a Davi, e Davi se fez líder deles. Agora Abissai está entre um dos valentes de Davi. Ele era valente, pronto, disposto, tinha vigor, e Davi estava preparando, porque Davi é um visionário. Davi estava enxergando que o tempo para ele ia chegar, mas quando o tempo chegasse para ele e não tivesse mais forças para lutar, alguém que ele tinha treinado ia lutar por ele. Nós estamos num tema anual de uma conferência, desafios de uma liderança, e o primeiro desafio de uma liderança nos tempos de hoje é formação de discípulos, é formação de valentes, é formação de alguém que está pronto, disposto a querer lutar também por um reino, a querer lutar também por uma causa que não é dele. Abissai era valente, mas Davi precisava lapidar, precisava passar valores para ele. Não é só a valentia, não é só querer matar, tem que ter os valores divinos atrelado, o vigor que há em você tem que vir do alto para substituir o terreno, o animal e o diabólico. Uma das ocasiões que Davi treina Abissai é quando Saul está perseguindo Davi, depois daquela cantiga lá das mulheres. Depois daquela cantiga das mulheres, Davi não foi mais o mesmo. Porque assim, quando você recebe um elogio, duas coisas podem acontecer no teu ministério. Escuta isso aqui: ou você sobe, ou você arruma um problemão. As mulheres diziam: Davi venceu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Acabou. Entrou a inveja no coração de Saul e tome perseguição, tome perseguição, tome perseguição. Está perseguindo? Não houve uma cantiga por acaso no teu ministério? Olha, toma cuidado com isso aí. Atacando, procurando sem causa nenhuma, a não ser pela causa da inveja, matar Davi.
Mas Davi teve a oportunidade. Quando Saul estava acampado no deserto de Sif, diz o texto bíblico, aleluia, 1 Samuel capítulo 26, que Davi se achegou ao acampamento onde estava Saul, e todo o seu exército dormindo, e Saul também, e a espada de Saul estava enfincada na terra, e desce com ele um homem que se dispôs a lutar e ser valente, porque Davi perguntou: quem desce comigo hoje ao arraial de Saul? Todos se calaram, mas alguém que quer ser discipulado diz: estou aqui, estou pronto a ir contigo nessa peleja. E foi Abissai. No momento que está ali, Abissai disse: olha, rei, meu senhor, é o momento certo. Deus te entregou o teu inimigo hoje nas tuas mãos. É uma das passagens mais lindas citadas, que Davi vai ensinar um valor para Abissai, o guerreiro, em formação de líder. Não de maneira nenhuma longe de me tocar no ungido do Senhor. Está ensinando, está passando valores, está discipulando, está treinando, está formando e está trazendo valores do céu para o coração de um valente. Não é só a valentia, meu irmão, não é só a coragem, tem que ter valores do alto. Senão você vai fazer besteira. Senão você vai lutar com a força do braço. Senão você vai sair matando alguém que não é para matar, defraudando alguém que não é para fazer isso. Aleluia, caluniando a vida de alguém, tocando na vida de alguém, sendo que não é. Mas Deus está trazendo uma palavra e está dizendo assim: olha, seja formado com valores do céu. Continua treinando. Davi continua treinando o Abissai. E outra passagem que eu acho fantástica, que Davi treina Abissai, é no momento, irmãos, que Davi está fugindo de Jerusalém, porque já foi citado aqui, da própria casa de Davi, queria tomar o trono dele, o reino dele, Absalão. E Davi, com a sabedoria para poder não se formar uma grande batalha, uma grande matança, ele achou necessário, sábio, fugir. Davi está fugindo, chega numa cidade chamada Baurim. E quando ele chega ali naquela cidade chamada Baurim, diz que sai um homem da casa de Saul, chamado Simei, e começa a amaldiçoar Davi. Que fazes aqui? Sai daqui, homem sanguinário. Sai daqui, filho de Belial. Mesmo Davi tendo soldados à direita e à esquerda, mas Davi ia andando e Simei amaldiçoando Davi. E dizendo: tu és homem sanguinário, Deus hoje está te dando a paga. O que tu fez no reino de Saul, Deus está te trazendo a paga. Aí nesta hora o valente diz assim, homem disposto a matar, e diz assim: olha, rei meu senhor, o que diz esse cão morto? Deixa eu passar, rei meu senhor, e eu matarei e arrancarei a cabeça dele. Sabe o que Davi diz? Vai ensinar mais um valor para o guerreiro, para Abissai, e diz assim: não, de maneira nenhuma. Isso que está acontecendo hoje, porque Davi tinha condição. Mesmo que aquele saudoso político, porque aquele homem Simei era um homem saudoso político, que brigava por reino e por causas terrenas. Ele estava ali no favoritismo de Saul e estava amaldiçoando Davi. Mas Davi, na contrição, Davi disse: não faça isso, porque talvez o Senhor misericórdia e transforme essa maldição em bênção. Está ensinando valores para o seu discípulo, está treinando ele com valores do céu, está dizendo assim: as maldições lançadas sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos diante de Deus, elas se transformam em bênção. E não era tanta verdade. Davi matou, mas
defender uma causa diante de Saul. Saul matava por inveja, sem motivo. Foi assim que ele fez na vila de sacerdotes. Quando fica cansado e com fome com seu exército na casa do sacerdote Aimeleque, diz a Bíblia que Davi pediu pão, e os únicos pão que tinha era os pães consagrados, e Davi comeu e também pediu uma espada, e só tinha a espada de Golias. O sacerdote Aimeleque dá para Davi, e alimenta Davi com os pães consagrados. Só que diz o texto, 1 Samuel capítulo 21, versículo 5. Se você for ler na altura desse versículo, diz que nesse momento tinha um homem. Algumas traduções dizem assim: um dos maiorais pastores de Saul estava nesse momento ouvindo a conversa e o que Aimeleque estava fazendo com Davi. O nome dele Doeg, o Edomita. Doeg, o Edomita, um dos maiorais pastores de Davi, estava ouvindo e só ouviu. E Aimeleque alimentou Davi, deu a espada de Golias para Davi e foi embora. Mais na frente, Saul chama o exército e diz: olha, o negócio não está legal. Tem alguém aqui que está entregando. Vocês não são fiéis a mim. Por quê? Porque vocês não querem ser chefe de 100. E começou a abrir as promoções para o seu soldado. Aí logo pulou Doeg e ouviu e disse: olha, eu vi o que Aimeleque fez com Davi. Deu os pães consagrados e a espada de Golias. Na hora Saul correu lá e chegou lá, puxou o assunto, e Aimeleque pediu misericórdia, mas diz que Saul mandou passar a espada, chamou o seu servo na hora e disse: olha, a guarda real, e disse: passa a espada em todos esses homens. Porém nenhum quis, mas Doeg, o Edomita, não teve dó e passou a espada em 85 homens que vestia éfode de linho fino, ou seja, sacerdote. Mas se não bastasse a matança, oportunidade que lhe oferecer uma promoção gospel, ele vai te entregar, ele vai ir mais ainda, ele vai querer passar a espada em você, ele vai querer passar a rasteira em você, ele vai querer acabar com o sacerdócio. Que o Senhor nos livre dos Doeg desta geração e guarde a liderança do Senhor. Guarde a liderança do Senhor, dos Doeg que querem a oportunidade para matar o sacerdócio. Que o Senhor nos guarde deles. Eles não têm princípios cristãos, eles não têm cultura do céu, eles só querem uma oportunidade para acabar com a tua vida, líder. Eles só querem uma oportunidade. Eles ficam de surdina no meio, ouvindo tudo. Na primeira oportunidade, ele passa a rasteira em você. Deus está guardando hoje você, a sua casa, o seu ministério dos Doeg dessa geração. Está assim nele, está assim nele. Passa, Senhor. Passa a espada. Mas Davi continuava treinando o Abissai, porque ele sabe que hoje você treina, hoje você discípula, hoje você faz um discipulado, você perde tempo, você investe, você foge através do ministério que Deus te deu alguém.
mas amanhã vai ser muito útil. Muitos homens na Bíblia. Outro homem que me chama muita atenção no texto bíblico é Moisés, com o teu servo Josué. Capítulo 33 do Êxodo. Alguém leu pertinho desse endereço hoje. Diz o texto bíblico, versículo 7 até o 11. É uma passagem que descreve a tenda de Moisés, a tenda do encontro. É nesse capítulo que Deus fala para o povo, e fala para Moisés, e o povo diz: olha, eu não vou mais, vou mandar um anjo. Não dá mais, esse povo é rebelde, porém um anjo irá. É nesse momento que Moisés faz aquela oração que conhecemos na palavra de Deus. E diz que quando a nuvem descia na tenda do encontro, a nuvem de Deus descia na tenda do encontro, Êxodo capítulo 32, versículo 11, diz que o povo, cada um ficava na porta da sua tenda. Ficava na onde? Na porta da sua tenda. E de pé eles viam de longe, quando a nuvem descia na tenda, no arraial, fora do arraial era a tenda do encontro. E nesse momento, Deus falava face a face, como um amigo fala com outro, assim Deus falava com Moisés. O povo se encurvava na porta da sua tenda, diz o texto sagrado, versículo 11, eu amo a tradução que diz assim: porém Josué, filho de Num, estava sempre no meio da tenda. Pastor Andrade, o que é estar no meio da tenda? É ser intenso, é ser pronto, é se posicionar no reino. Ele está dizendo assim: ó, eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou aqui, eu estou pronto. É o pastor nem ligar para ele já está aqui. Eu sei que esses que se envolvem tanto a esse ponto, eles são taxados como bajuladores de líderes e que querem alguma coisa. Mas Deus conhece o teu coração, que você é como Josué, filho de Num, está no meio, está envolvido, não está na esquerda nem na direita, não está pelas beiradas, mas está no centro, no meio. Alguém pode não chegar, mas você está envolvido, intenso, pronto para poder servir. Pastor Andrade, é por isso que Josué se tornou o sucessor de Moisés? Sim. Foi discipulado, foi treinado, era humilde, estava ali, sempre pronto a servir, estava no meio. Eu sei que tem alguém aqui nesse meio, nessa liderança, que está treinado por essas lideranças que aqui estão, que tem esses. Olha, você passa perrengue com fulano, com cigano, com tantos, mas tem um que diz assim: Senhor, eu ainda faço, porque tem aqueles que são do meio da tenda, são envolvidos na tua obra. Eu estou sentindo ele aqui, está dizendo assim: olha, tem alguém que está envolvido, está intenso, é intenso na obra, não está pelas beiradas. Tem algum discípulo assim aqui? Está no meio, é intenso, é envolvido, se posiciona. Tem uns que o pastor até liga, o líder até conta. E a minha esposa que lidera a juventude diz assim: olha, tem uns que eu sei que eu posso contar, tem umas que eu sei que eu posso contar na UMADEF, União de Mocidade. É os que estão no meio, estão envolvidos, são intensos. É diferenciado, é alguém que está dizendo assim: eu quero ser treinado e discipulado pelos valores do reino. Aleluia. Olha que para esses Deus tem surpresas do reino. E surpresa essa, quando você abre Josué capítulo 13 versículo 1, é o próprio Deus quem diz: olha, e tem Josué da idade de 85 anos, a sua força era como de 40, morreu, mas ainda tinha muitas terras para conquistar.
Sabe por quê? Porque era intenso, se entregava, estava no meio. Você vai morrer e você ainda não vai alcançar tantas promessas que serão derramadas sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua liderança. Porque você é intenso, você é intenso. A do Senhor está dizendo assim: eu tenho desses no meio do arraial. Deixa eu correr, que eu quero chegar na nova aliança. Mas ainda permita-me falar um pouquinho da antiga aliança. Um homem que chama muito a minha atenção no ministério de servir. Quando você vê a vida de Elias e Eliseu. Elias, não precisa eu te falar sobre Elias. Você conhece, você prega, você sabe. E Eliseu? Mas algo me chamou muito a atenção lendo a palavra de Deus. É que teve uma ocasião que Acabe tinha morrido e o seu reinado passou para Jorão, seu filho. Reinava em Israel, capital Samaria. Porém, Josafá reinava em Judá, capital Jerusalém. Nessa época os moabitas pagavam tributos a Israel. Mas quando soube que Acabe morreu, disse: nós não vamos pagar mais. Não vamos pagar mais, pronto, e acabou. Diz o texto sagrado que o rei de Israel, Jorão, ligou, né? Mandou mensageiro para o rei Josafá e disse: tu está comigo nessa peleja? Vamos descer, estou contigo. Parafraseando os dias modernos, estamos juntos. E desceram 7 dias para chegar até o inimigo. Acabou água, acabou tudo. O rei de Israel, Jorão, sem a presença de Deus, já logo começou a se lastimar e se praguejar, dizer: para que o Senhor nos trouxe a esse deserto? Para nos morrer de fome, para nos matar. Quem não tem a presença de Deus no reino é assim. Não tem a direção de Deus, é assim. Saiu, nem consultou. Mas já que está ali, Josafá era um pouco mais espiritual. E disse: por acaso não tem aqui em Israel nenhum profeta que possamos consultar? Aí eu acho lindo, porque um dos servos do rei de Israel diz assim: olha, tem Eliseu, filho de Safate, a quem deita água nas mãos de Elias. O que é isso? Tem um servo. Apresentou ele como alguém que tinha referência e que servia. Ele servia nas mãos de Elias. Não apresentou como profeta, não deu qualquer nenhum outro título para Eliseu, mas tem uma das maiores referências que temos que ter. De quê? De servo. Deitava água nas mãos de Elias, sempre servia Elias. Eu sei que hoje é taxado diferente esse negócio, mas ainda tem servo que está sempre pronto a servir o seu líder. E tem o prazer de dizer assim: eu sei que os valores do reino é diferente dos valores da terra, porque na terra é assim, quem é o maior, o que é servido. No reino é o que serve. Então ele estava sendo grande e maior, e Deus fez questão de registrar nas sagradas escrituras o servo Eliseu que servia Elias. Então traz ele. Vão mandar te buscar, não é por causa do teu título. Não vão te buscar, não é por causa que você é apóstolo, é pastor, é evangelista, é bispo, não. Vão te buscar por causa de uma referência. De servo, de servo, de servo, de servo.
aliás, foi essa referência, e é uma das maiores referências bíblicas que o apóstolo Paulo deu para duas irmãs da igreja de Filipos que estavam se engalfinhando na fé, Evódia e Sintique. Elas estavam se engalfinhando, eram amigas, companheiras, mas algo não estava bem, e Paulo escrevendo disse assim: olha, não haja em vós, aliás, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se e tomou a forma pegou a cruz, tornou a forma humana e se humilhou, da qual Deus o exaltou, levantou o seu nome sobre todo nome, e toda língua vai confessar que Ele é. Ser servo é muito maior do que carregar um título. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz primeiro assim: eu, Paulo, o servo. Aí depois, apóstolo. Faz questão. Chegou um desses na nossa igreja, só porque não apresentou ele como título primeiro, disse que não ia mais. Eu não entendo, eu não sei qual é, senhores e senhoras, que estes homens, qual é a Bíblia que eles estão lendo. Esse negócio de formar discípulo, Jesus fez isso. Jesus fez isso e Ele formou por excelência 12. Por que eu fiquei perguntando esses dias, meditando na palavra, por que Jesus não já formou todo mundo logo, né? Mas Ele pega 12. Por quê? Porque Ele disse assim: olha, eu recebi do meu Pai e também vos ensinei e os nomeei para que vades, mas primeiro tem que ser formado por mim. E Ele foi pegando aqueles homens, rudes pescadores da Galileia, pedra bruta, precisava ser entalhado, lixado, aquelas lixas lá que nós tanto falávamos. Pedro, qualquer coisinha, Pedro carregava a Bíblia e a espada. Só tem Bíblia aí, né? Trouxe a espada hoje, não? Não, né? Então já está no nível maior, né? Se já largou a espada, se já largou o revólver, já está só com a palavra, né? Jesus ia formando os homens. Você sabe quem era Pedro? Pedro, uma hora ele tinha a revelação da palavra, mas uma hora Satanás falava na boca dele. Precisava ser trabalhado. Uma hora ele pregava, mas uma hora, não dá para ser assim, líder. Não dá para ser assim, nobre pregador. Uma hora a gente prega e outra hora a gente está com a voz de Satanás na nossa boca. Mas fique calmo, é discipulado. Jesus está discipulando, Jesus está treinando. Uma hora vai ser útil, uma hora não tem mais as palavras de Satanás na tua boca. Pedro, se você ver a história, o homem que negou Jesus diante da serva do sacerdote, na beira de uma fogueira, negou e Jesus avisou. Mas na formação é assim mesmo. Tem tempo que você nega. Calma, está na formação. Tem tempo que você vai negar. Não está completo. Até que chegue a estatura de varão perfeito, estamos em formação. Esse homem que negou Jesus diante da serva do sumo sacerdote, alguém disse que é serva de Pilatos, enfim, na beira de uma fogueira, foi o mesmo que Jesus trouxe para a beira de uma fogueira na praia e disse: vem, Pedro, eu quero te aquecer num fogo diferente. Aquele fogo lá tu me negou, mas nesse aqui, Pedro, eu vou te formar e eu vou perguntar e tu vai me responder: Pedro, tu me amas? Pedro!
Pedro, tu me amas? Me ama! Três vezes. Come comigo, Pedro, porque é na mesma fogueira, mas o ambiente é diferente. Já está no nível maior de formação. E Pedro formado no nível mais. Pedro é preso, amarra Pedro, bate em Pedro, prende Pedro. E Pedro diz: de maneira nenhuma eu deixarei de falar do nome dele. Diz a história paralela à Bíblia, que quando foram crucificar, Pedro diz assim: não me crucifique igual ele, me põe de ponta cabeça que eu não sou digno, porque eu recebi a formação do mestre por excelência. Ai, meus irmãos, a igreja tem uma missão, e a maior missão da igreja não é fazer campanha, fazemos porque dá resultado. A maior missão da igreja não é fazer conferência, fazemos porque Deus está trazendo os resultados e trará maiores ainda, porque esse negócio está crescendo e Jesus vai formar muitos. A maior missão da igreja não é fazer congresso. Qual é a maior missão da igreja, pastor Andrade? Você sabe, fazer discípulo, Mateus 28:19. E de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a minha palavra. A maior missão da igreja. E eles fazem a cada dia, a liderança faz. Pedro, tem João você sabe. João foi aquele lá, mas Tiago, que quando Jesus disse para eles irem na frente e preparar a pousada na aldeia do samaritano, aliás, João e Tiago foram lá, e quando chega lá, o samaritano não recebe Jesus. E volta João todo indignado, todo raivoso, em etapa de formação no início. Senhor, não receberam, queremos que fizemos aquelas orações que tem uns crentes que faz, mas faz porque está no início da formação. Calma que tua oração vai mudar. Que espírito sois vós? Que espírito habita em vós? Não é assim. Esse João foi transformado? Foi. Porque se você ler as epístolas de João, a epístola 1, a 2 e a 3, João é conhecido como discípulo do quê? Só ele pode formar. Só ele pode pegar um homem bruto, mal talhado, um homem raivoso, um homem que não tem o Espírito de Deus se transformar e formar a tal ponto dele dizer assim, já idoso, indo para a casa do pai, encostar no ombro de um, no ombro de outro, descrito por Policarpo, e dizer assim: filhinhos, amei-vos a uns outros, porque Deus nos ensinou. É informação que nós chegamos a uma estatura. Finalizo com Paulo para nós orar e botar esse menino para dar mais uma soprada com essa banda maravilhosa aqui e nós orar juntos. Paulo formou muitos, mas um dos que me destaca é um homem que disse assim: eu quero me formar em medicina. Tem jovem que você pode. Na minha época de jovens, os pastores, não, que esse negócio de estudar à noite não, vem para a igreja, negócio de estudar hoje não. A mentalidade da liderança está mais formada, e diz: não, jovem, estude, faça faculdade, trabalhe. Assim ou não é? É ou não é? Amém ou não amém? E forme. Só que tem uma coisa: se Deus te chamar em uma vocação, em um propósito, o teu plano da terra será interrompido, de maneira que você vai parar e vai exercer. Assim aconteceu com Lucas. A história diz que Lucas chegou a cair a cuidar das feridas de Paulo, e Paulo falava tanto do Cristo.
mas de uma maneira, imagina, chicoteado, açoitado, apedrejado, ferido e falando dele com amor. Despertou em Lucas, algo dentro de Lucas começou a ser formado, algo dentro de Lucas começou a mudar, e ele começou a se apaixonar por esse Jesus a quem Paulo pregava sendo apedrejado. Porque assim, a nossa formação, pastores, nós formamos sendo apedrejado. O tempo que nós mais formamos é quando nós somos apedrejados. Quando nós somos mal falados, chicoteados pelas costas. Sempre tem. Jesus orou muito e teve um Judas na equipe de formação. Meus irmãos, isso significa dizer que se nós orar pouco ou não orar nada, em vez de nós vamos ter 11 Judas. Mas que o Senhor nos ensine o caminho da oração, para que venha o João, o discípulo do amor, para que venha os pedra bruta, mas que seja lapidado em formação e seja coluna. Mas Lucas foi trabalhado e formado a tal ponto. E aí quando você lê as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé que também formou, ele formou em prisões, gerou filhos em prisões. Eu sei que tem grandes líderes aqui que formou muitos discípulos em prisões. O apóstolo Paulo faz menção em suas considerações finais nas cartas pastorais de muitos homens que ele formou. Mas ele começa a falar em 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim para o seu filho na fé: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me amou, me abandonou, amando o presente século. Um foi para tal lugar, outro foi para lá, outro me deixou, outro me abandonou. Mas ele diz assim: só Lucas está comigo. Vale a pena ou não vale formar? Vale a pena ou não vale treinar? Os Lucas não vai te deixar, pastor. Tem alguém que vai te deixar. Tem alguém que vai te trair. Alguém me ouve aqui no fundo. Tem alguém que vai te largar. Tem alguém que vai te deixar na mão. Mas tu vai escrever dizendo na história para alguém que tu formou: ele está comigo e não me deixou e não me abandonou. É Lucas que fez isso. O médico amado encerrou a medicina e começou a escrever e pesquisar sobre a vida do Mestre Jesus. E começou a pesquisar, e ele escreve para um homem um evangelho. Ele escreve para um homem, aleluia, ele pesquisou diligentemente sobre a vida de Jesus para escrever para um homem, Teófilo. Mas não ficou apenas para um homem, porque discípulo formado, a tua obra e a tua história não vai ficar para um, vai ficar para a geração. Você não está deixando herança, você não está construindo herança, você está construindo legado. Herança é atrelado a coisas desta vida, está atrelado a valores. A herança é o que o pai deixa, e legado é história. O que você formou ou está sendo formado, a tua história, ela não vai ficar para um, vai alcançar para outro e outra geração. É por isso que nós somos uma geração formadores de discípulos. Pastor Andrade, onde está o desafio? Porque o tema anual é desafio. E onde está o desafio na sua mensagem? É porque nós estamos diante de um desafio muito grande hoje de formar nessa geração. Por quê? Porque nós somos de uma geração fast food, que é tudo pronto, não quer mais servir, não quer mais estar no meio,
não quer mais se envolver, fica pelas beiradas, não quer ser intenso, não quer servir ninguém, não. Ele acha melhor ir na internet e pegar prontinho. Ele considera mais aquele lá do sei da onde que ele não conhece, mas o seu líder que chora, o seu pastor que ora, que dá informação, ele despreza. Mas que não haja em vós sentimentos assim, mas que haja nesta noite no teu coração e no coração dos teus liderados uma formação vinda do alto. Fiquemos de pé, meus irmãos, que eu quero orar nesta noite. Aleluia. Eu sei que nessa noite aqui, olha, tem muita gente aqui que está dizendo: pastor Andrade, olha, está difícil eu formar lá na minha casa, no meu ministério. Mas creia, Deus vai levantar os Lucas na tua casa, no teu ministério. Deus vai levantar muitos, e como Abissai, na hora que você estiver se cansando, Ele vai pular na tua frente e vai dizer: olha, não, nenhum gigante pode afrontar essa liderança. Eles vão correr para a oração. Eu profetizo que eles vão descer no jejum, porque aliás, o que Abissai usou foi uma espada mesmo de matar a carne. Mas nessa noite, o nosso nobre companheiro pastor Anderson aqui apresentou quais são as armas que nós temos que lutar na nova aliança. Elas são poderosas em Deus, e tem guerreiros aqui que estão com a espada afiada e está dizendo: pastor, quando tu não puder pregar, eu vou pregar. Quando tu não conseguir visitar, eu vou visitar. Quando está sendo treinado, está sendo discipulado. Quando você disser: olha, essa semana eu não consigo porque eu vou passar por uma junta de médico, já chegou a idade, a minha saúde já não é, um Abissai vai assumir, e ele não vai assumir para usurpar o que Deus colocou em tuas mãos, e para tomar, e para te trair, e para te passar a perna, rapaz. Ele foi formado pelo teu ministério. Continue. O maior desafio da liderança atual é formar discípulo. Mas nós continuamos. Meus irmãos, eu quero abraçar vocês aqui na frente, e eu quero orar com vocês. Meus companheiros, vem aqui nesta noite comigo aqui, coloca a mão sobre mim. Eu não tenho uma igreja, eu não tenho ovelhas para liderar, eu não tenho não, mas o Senhor me deu uma corneta para me gritar o nome dele nas ruas e dizer assim: volte, arrependa, ouve a voz do Senhor, se torne ovelha, porque tem meus companheiros que pastoreia, que forma discípulo, que forma. A estrutura dessa conferência, Senhor, estrutura. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me.
Deus, enche-me, Deus, enche-me, derrama. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse pode morar aqui. Eu tô esperando. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Eu tô esperando. Eu abro a minha casa. Pode morar em mim, pode morar em mim. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Oh Espírito de Deus, passeia nessa casa, Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Abaixando, labraca, até. Dura abaixando, labraca, até. Aleluia! Se tiver línguas estranhas aí, solta a voz. Se tiver mistério aí, solta a voz. Deixa Deus te usar. Aleluia.
Aleluia!